Então, minhas caras e meus caros, né? Na aula passada eu tentei resolver um exercício de uma forma mais rápida e aí eu senti que não ficou legal os desenhos, porque enquanto eu tentava desenhar e explicar o que eu estava fazendo ao mesmo tempo, os desenhos ficavam meio ruins e eu não conseguia falar direito aquilo que eu queria realmente. Então, gastando essa concentração, eu não consegui explicar tão bem. Então eu vou passar esse exercício agora de novo, mas assim, eu vou passar ele explicando mais ponto a ponto, pausadamente, porque, como vocês podem ver, eu já deixei os desenhos feitos. Então eu só quero que vocês prestem atenção em tudo aquilo que a gente fez. Olha só. Primeira coisa que a gente fez, nomear os nós. Então, A, B, C e D. Beleza? Quando eu nomeio os nós, eu começo a perceber as relações que cada resistor tem um com o outro. Então, quando eu nomeei o nó BC, a primeira coisa que eu percebo é que o resistor R13, R13, 14 e 12, eles estão em série. Então, eu escrevo isso aqui, ó. R13, 14 e 12 estão em série. Logo, eu posso calcular uma resistência equivalente para eles. E aí eu sei calcular e eu determinei esse número, que deu 6. Eu redesenho o circuito, respeitando os nós e colocando a nova resistência equivalente, que foi a soma. Então tá aqui. REC A, eu coloquei no lugar que estava ali aquele R12, 13 e 14. Estão vendo? Então eu substituí aquilo por um novo resistor equivalente. Aí agora eu olho de novo os nós e vejo o que eu posso continuar fazendo. Então eu percebo aqui que o B e o C têm o resistor 11 e o resistor que foi a resistência equivalente, RQA. Então a resistência equivalente A. Beleza. Esses dois que estão nas extremidades BC, eles estão em paralelo. Então eu escrevo isso, olha, REC-A e R11 estão em paralelo, determino uma nova resistência equivalente, RB. E redesenho isso, essa resistência equivalente B, eu vou redesenhar esses dois caras agora, dessa forma aqui. Então, entre BC agora só existe um resistor, que é o resistor equivalente B. Quando eu redesenho o circuito e olho todos os nós de novo, eu percebo que agora A, B e C têm o resistor R10 e o resistência equivalente B. Então, esses dois agora passaram a estar em série. Então, eu escrevo isso, calculo a nova resistência equivalente e aí eu vou mostrar aqui. Ó. Nesse novo desenho que eu faço, eu sumo com o nó C, por quê? Porque eu percebo que o nó C, isso vai ser importante até ali na frente, o nó C, entre o nó C e o nó D, não tem nada, tá vendo? Só tem fio. Então, esses caras praticamente representam o mesmo nó. Já que não existe diferença entre eles, não vai ter queda de tensão porque só tem um fio, basicamente, dizer que está conectado A, B, C é a mesma coisa que esse C está plugado direto no D. Por isso esse novo desenho aqui, ó, onde eu só tenho a resistência equivalente nova que eu criei, que é a resistência equivalente C, que era a série entre B e 10. Então, que era a série entre B e 10 do jeito que está escrito aí. Então, olha só, continua o procedimento. Então, basicamente, o que você está vendo é eu venho regredindo, até eu chegar num único resistor. Então, do A para o D, quem está? Bom, tem tanto o R9 num caminho. Eu acho que você já está pegando agora a visão um pouco melhor de perceber quando é paralelo e quando é série. R9 está em paralelo com REC-C. Então, REC-C e R9 eu calculo uma nova resistência equivalente. Faço uma nova REC-D agora. Então, está vendo que eu só estou mudando a letrinha, né? Então, entre D agora vai ter só um único resistor. E aí, finalmente, percebo que REC-D está em série com R8 e termino com uma resistência equivalente E. Já estou na ABC, quinta resistência equivalente, né? E agora eu só tenho um resistor. E aí eu pude calcular a corrente total, usando a lei de Ohm, que passava nesse resistor equivalente E. Basicamente, essa corrente aqui, eu posso dizer que é a corrente que está deixando a fonte, que está saindo aqui da fonte. Tudo bem até aí? E a gente calculou isso como 2 amperes. Então, agora que foi desenhado, eu acho que você consegue ver melhor.
Tá, mas como eu falei no final da aula, eu falei, tá, mas e se eu estiver interessado em um resistor específico, na corrente que passa por um resistor específico? Bom, se eu estiver interessado na corrente que passa por um resistor específico, aí eu preciso fazer uma análise um pouco mais detalhada. Tudo que eu sei por enquanto é só que a corrente que deixa a fonte é 2 amperes. Então, vamos lá. De exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Imagina que eu quero saber, não a resistência, eu quero saber a queda de tensão no resistor 14 e a corrente que passa pelo resistor 14. Então, o que eu tenho que fazer agora? Primeira coisa, em que nó está o resistor 14 que eu tenho interesse? Olha, ele está no nó BC. Então, para eu saber a corrente que vai para essa parte aqui, então existem duas regiões entre BC. Região 1 e região 2. Então, para eu saber exatamente qual é a corrente que vai para 1 e para 2, eu preciso primeiro saber a queda de tensão no nó BC. Então é isso que eu vou fazer primeiro, porque com isso eu vou conseguir calcular a corrente que está indo para a parte 1 ou para a parte 2, e com a corrente da parte 2, eu sei que vai ser a mesma que vai passar pelo 13 e pelo 14. Então eu respondo a questão da corrente que passa pelo 14. E se eu tiver a corrente que passa pelo 14, eu posso determinar a queda de tensão no resistor 14. Então vamos fazer isso. O que eu quero buscar? A queda de tensão no nó BC. Como é que eu faço isso? Como eu já deixei desenhado, eu vou vendo aqui, ó. Eu vou vendo como que eu posso ir obtendo essas quedas de tensões. Então, olha só. Eu sei que a minha fonte está dando 12. Então, eu posso vir com essa corrente total, vir nesse circuito anterior, e primeiro determinar a queda do AD. Então, eu vou determinar a queda de tensão do A para o D aqui. Como? Olha, tem um resistor aqui e um aqui. Eu sei que a corrente que passa é 2. Eu uso a lei de Ohm. Então, eu digo aqui, ó, a queda de tensão no R8 vai ser resistência do R8 vezes a corrente que passa pelo R8. Vou chamar de IR8. Então, é só multiplicar. A queda de tensão no resistor 8 é a resistência 8, que é 3, vezes a gente calculou a corrente total que passa no circuito como 2. Então, a queda de tensão no R8 é 6 volts. Então, consegue perceber aqui, ó, o seguinte, lembra daquele papo do em série, né? Em série é como se fosse uma lojinha, eu tenho uma tensão e eu já sei qual é a queda de tensão no R8. Só com isso eu consigo saber a queda de tensão nessa região AD? Consigo, porque se caiu 6, quanto que falta para terminar o 12? 6. Então, a queda de tensão, ou até mesmo você poderia ver aqui a resistência, como é 3 também, a queda de tensão no REC D, ou nesse AD aqui, vai ser de 6 volts. Então, AD é igual a 6 volts. Tá, isso ajuda em quê? Eu subo e vejo que no nó AD a gente tinha a região, o R9 e o REC C. Só que o REC C, tá vendo aqui esse REC C? Eram esses carinhas aqui, ó, que eu vou passar uma linha em verde. Beleza? Então, se eu souber como eu sei AD, eu sei que o REC C todo está submetido a essa diferença de potencial aqui. REC C todo está sujeito à tensão do AD, que é de 6 volts. Então, olha só. Eu vou redesenhar esses nós aqui. A, B e C. Sei que é a mesma coisa que o AD, né? Então é como se fosse o seguinte, ó. Isso aqui pode ser útil para você entender. Como é que é? A gente tem isso aqui. A, B, A, B, C. A gente viu que
Essa conexão ABC é a mesma coisa que o AD, a queda de potencial do AD. Beleza, 6 volts. Então é como se tivesse 6 volts aqui, ou uma fonte de 6 volts, você pode pensar assim. 6 volts. Beleza? Então é como se realmente tivesse uma fonte aqui. Então a gente pode pensar como se fosse uma fonte, colocando ABC 6 volts. E aí eu tenho as resistências AB? Tenho, 3 ohms. E BC, 3 ohms também. Aí o que eu faço? Bom, se eu quisesse saber a queda de potencial em cada um, lembra, eu sempre tenho que saber qual é a corrente. Então, a corrente, ela vai ser, ó, olhando assim, eles estão em série, a gente já sabe que seria a mesma coisa que esse REC-C aqui, beleza? Que é de 6. Então, vamos ver qual é a corrente que passa aqui. Vamos usar a lei de Ohm, ver. Vamos botar assim. A queda de potencial em ABC a gente sabe que é 6, mas a gente quer saber BC. Eu preciso saber o que tem de resistência, que está ali, 3. Agora eu preciso saber qual é a corrente total que está passando ali. Bom, eu sei a tensão. Eu sei que essa fonte de 6 volts tem 2 resistores ali, que no total dão 6. 6 ohms. Então eu uso a lei de Ohm, V é igual a R vezes I. 6 é igual a 6, que é igual a I. Passa dividindo e vai ter 1 ampere de corrente. Esse 1 ampere de corrente é o que vai passar tanto por AB, tanto por BC. Então, em BC, eu vou ter 3 vezes 1, então uma queda de potencial de 3 volts. Sacou? Então, agora eu sei BC. Agora eu posso olhar essas resistências aqui equivalentes, porque eu estava interessado em BC. Então, agora que eu sei BC, eu posso saber qual é a corrente que passa por I14 e a queda de tensão em I14. Então, vamos fazer isso. Como? Bom, a gente pode pegar essa parte aqui onde eu tinha o R11 e esse REC-A, vamos lembrar que é a soma desses três aqui, que estão aqui em cima. Então, eu sei, é como se eu tivesse aqui o BC. Eu já sei agora qual é a queda de potencial. Então, é como se tivesse uma fonte de 3 volts, porque sei que a queda agora é de 3 volts. E esses carinhas estão em paralelo. Lembra da regra do paralelo. O paralelo é como se eles fossem independentes. Então, é como se o R11 estivesse conectado a uma fonte de 3 volts e o REC10 também. E aí eu posso escrever aqui, ó, lei de Ohm, tanto para o R11 como para o REC-A. REC-A vezes I. E aí eu descubro qual é a corrente que está passando pelo REC-A. Qual é a tensão? 3 volts. Qual é o REC? 6. Qual é a corrente? É o que eu quero saber. Então, fica 3 sobre 6. Então, o que passa ali pelaquela região A é 0,5 ampere. Então, finalmente, eu sei qual é a corrente que passa pelo I14, que é 0,5 ampere. Se eu quiser saber a queda de tensão nele, é só usar a lei de Ohm. Então, olha só. Eu vou redesenhar aqui de novo. BC. E vou redesenhar os 3 resistores. 2, 2 e 2. Beleza. Eu sei que em BC a gente calculou lá como 3 volts, né? Então é como se tivesse uma fonte aqui conectada em 3 volts. Mas eu já sei a corrente. Então, qual é a queda de tensão aqui nesse primeiro resistor? Vai ser 2 vezes a corrente, 0,5. Então a queda de tensão aqui é 1 volt. Então, porque é o mesmo número, eu sei que aqui também vai ser 1 volt. E aqui também 1 volt.
Então, repara, é aquilo que eu sempre falo, da lojinha, né? Que é como se você gastasse. Você tem 3 volts. No em série, você vai gastando um pouco em cada. Quando está em paralelo, não, você tem 3 volts, os dois estão submetidos aos 3 volts, como foi o caso aqui, onde a gente estava em paralelo, os dois estavam conectados independentes. Eu não falo muito essa frase, mas assim, o que você tem que lembrar é que em série, a gente compartilha a corrente. A corrente que passa por um no em série é a mesma que passa em todos. Então, toda a corrente que passou, que entrou aqui, vai ter que passar por aqui. No em paralelo, toda a tensão que tiver aqui, ela é compartilhada. Então, a tensão que está aqui, esses 3 volts no BC, tanto servia para esse resistor aqui, R11, quanto para esses 3 carinhos aqui, que era a resistência equivalente a. Então, acho que agora, eu acho que eu fiz mais pausado. Esse exercício é mais complexo mesmo. Por que ele tem várias etapas? É para que eu mostre o procedimento como um todo. E aí, quando você for ver um procedimento mais simples, é um pouco mais imediato. Porque aqui a gente foi série, paralelo, o tempo todo. Depois viu corrente, quanto que foi de corrente, quanto que cai a tensão. Então, basicamente, nos nossos circuitos que a gente for usar de exemplo, a gente vai ver circuitos bem mais fáceis, né? Para avaliação e tal. Então, é isso. Valeu!